esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar o imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda, e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Tomemos os nossos assentos por um instante. Amados irmãos e irmãs em Cristo, que estão aqui presentes, também os nossos irmãos e irmãs que de casa estão nos acompanhando pela página do Facebook da nossa paróquia. Sejamos todos bem-vindos de graças. A leitura do profeta Isaías nos mostra que muitas vezes Deus se utiliza de uma realidade que aos nossos olhos não tem serventia nenhuma. Por tal realidade, Deus vai mostrando o seu poder, o seu querer, vai, portanto, apresentando a todos o seu projeto. Por causa de meu servo Jacó e de meu eleito Israel, chamei-te pelo nome. Se referindo, portanto, a Ciro, e que bonito o profeta, falando as palavras do próprio Deus para todos, dizia que Ciro havia sido ungido por Deus. Deus o havia escolhido para uma missão. A missão de libertar muitos judeus do cativeiro. E que bonito Deus usando esta linguagem, chamei-te pelo nome, reservei-te e não me reconheceste. Armei-te guerreiro sem me reconheceres, para que todos saibam do Oriente ao Ocidente que fora de mim outro não existe. Então, os cuidados de Deus, primeiramente Deus unge, Deus envia aquele homem, aquele rei para uma missão. Deus trabalhando na consciência
e no coração daquele homem que não vivia, que não celebrava a fé de Israel, Deus tendo um propósito na vida de Ciro. Ciro tinha uma missão a realizar. E Deus ia mostrando para ele e para todos os povos, até mesmo os outros reis, que fora dele não havia outro Deus, outro Senhor. Deus se apresentando como o único Deus, o Deus da vida. Quantas e quantas vezes, amados irmãos e irmãs, Deus não vai agindo em nossa vida sem que tenhamos a percepção. Quantas e quantas vezes Deus não vai agindo em nossa história, em nosso caminhar, e não damos conta de que a mão poderosa de Deus está ali sobre nós, nos guiando, está ali sobre nós, nos dando todo o conforto, toda a força, toda a fortaleza para cumprirmos, em meio a tantas tempestades, cumprirmos a nossa missão. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, logo no início, nós encontramos Paulo e juntamente com Silvano e Timóteo, dando uma saudação à comunidade dos Tessalonicenses. Paulo tão feliz, porque havia passado na comunidade, havia anunciado o Evangelho, semeado as sementes da fé na vida de todos que lá moravam. Depois Paulo tem notícia de que aquela comunidade realmente havia acolhido a mensagem, a boa nova, de que aquela comunidade estava a celebrar a fé na pessoa do Cristo. Então foi motivo de alegria para ele. É tanto que ele faz essa saudação à comunidade e lembra a todos, que o Evangelho chegou a todos da comunidade, não apenas por palavras, mas também pela força do Espírito Santo de Deus, como nós ouvimos no final do texto sagrado. Mediante o Evangelho que foi anunciado, mediante o impulso do Espírito Santo de Deus na vida de cada membro da comunidade, todos estavam perseverantes, todos estavam firmes na fé, firmes na caridade, no amor, firmes na esperança. As três virtudes teologais. A comunidade vivenciava, celebrava em seu itinerário cristão. Muito bom, amados irmãos e irmãs, quando nós permitimos que o Evangelho entre em nossos ouvidos e parta para o nosso coração. Muito bom quando nós permitimos que a palavra de Deus vá nos modificando, nos purificando das nossas fraquezas, de tudo aquilo que é pequeno, e nos tornando pessoas adultas na fé, pessoas maduras na fé.
quantos exemplos, quantos testemunhos, quantos sinais de pessoas que realmente souberam abraçar o Evangelho de Cristo, souberam encarnar o Evangelho de Cristo na vida, e pessoas que antes tinham uma vida totalmente desequilibrada, uma vida totalmente distanciada do amor de Deus. Temos muitos testemunhos de pessoas que foram transformadas pelo Evangelho de Cristo. Permitiram que o Evangelho, a palavra de Deus, fosse trabalhando a consciência, o coração. Nós que nos sentimos igreja, nós que nos sentimos discípulos de Cristo, devemos nos abrir cada vez mais à palavra de Deus. Devemos permitir que esta palavra vá nos moldando. E todos nós temos consciência de tantas coisas que precisam ser modificadas, transformadas em nosso viver, para que assim nos tornemos de fato esses mensageiros de Cristo. Para que nos tornemos de fato testemunhas de Cristo. Que o nosso viver cristão seja aqui e seja também lá fora, onde quer que estejamos. Possamos sinalizar que somos de Cristo, somos seus discípulos, somos seus missionários, todos abertos para realizar, para cumprir a nossa missão. O Evangelho narrado por Mateus nos apresenta os fariseus e alguns partidários de Herodes se dirigindo à pessoa de Jesus. E como nós ouvimos o próprio Jesus dizer a eles, vocês estão querendo me testar, vocês estão querendo aprontar comigo. Vejam, amados irmãos e irmãs, a maldade presente na consciência daqueles fariseus, daqueles seguidores de Herodes, querendo aprontar com Jesus, vai de maneira tão sutil ao encontro de Jesus, faz este elogio, como nós ouvimos, mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixes influenciar pelas opiniões dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Fizeram um elogio. Depois lançaram a maldade de maneira bem visível. É lícito pagar o imposto a César? Jesus percebeu a maldade nas palavras daqueles homens. Jesus os chamou de hipócritas. Quanta coragem! Hipócritas. Eu acredito que no coração, na mente de Jesus, passou este pensamento: por que vocês não se convertem? Por que vocês não deixam as suas maldades? E que vocês apresentam tais maldades de maneira tão sutil, até mesmo preparando algo que em primeira vista é algo bom, o elogio, como nós ouvimos. Aí Jesus manda que eles apresentem aquela moeda, eles levam, e Jesus identifica uma foto. De quem é esta foto que aqui está?
esta imagem, esta inscrição. Ah, Senhor, é de César, do imperador César. E Jesus, de maneira muito sábia, de maneira prudente, nem disse que sim, nem disse que não. Se Jesus tivesse dito que sim, seria acusado pelos fariseus de colaborador com Roma. Olha, ele está a favor de Roma, né? Roma recolhe os nossos impostos, né? E se Jesus tivesse dito que não, seria compreendido por subversivo, e eles iriam denunciar Jesus, né? Primeiramente porque os partidários de Herodes estavam lá, iriam saber, olha, ele está desobedecendo uma norma do imperador. E que palavras precisas essas de Jesus. Olha para aquela moeda, identifica a imagem do imperador e diz: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Este evangelho, amados irmãos e irmãs, que acabamos de ouvir, capítulo 22, versículos de 15 a 21, nos leva a pensar de que nós não estamos fora do mundo, nós não somos da lua, nós vivemos inseridos no mundo, inseridos na sociedade, nós temos os nossos deveres, as nossas obrigações, os nossos direitos. Nós nos sentimos cristãos e, como cristãos, devemos dar o nosso bom testemunho. Devemos apresentar tudo aquilo que temos consciência que vem de Deus. Devemos ter a grandeza de ofertá-lo. Primeiramente a nossa vida, né? É dom de Deus. Deus nos concede esta graça de estarmos aqui a respirar, ou seja, de estarmos aqui vivos. Então possamos ofertar a nossa vida a Deus. A nossa vida pertence a Deus. A nossa família pertence a Deus. As pessoas pertencem a Deus. Somos todos imagem e semelhança de Deus. Logo, somos esta realidade pertencente ao Senhor. Imagem e semelhança de Deus no sentido de que Deus nos dotou desta capacidade de pensar, de raciocinar, de até mesmo criar. Possamos nos oferecer, amados irmãos e irmãs, constantemente a Deus. E como eu ia lembrando, vivendo o nosso ser cristão, vivendo a nossa fé, trabalhando sempre pelo bem, pela justiça, cumprindo com as nossas obrigações, como um ser social que somos, inclusive pagando de maneira serena, tranquila, honesta, os nossos impostos, né? Pertencem a alguém, para que este alguém possa administrá-los bem, com honestidade, com transparência, com verdade, com justiça. Então nós, como este ser cristão que somos e este ser social, devemos participar de toda esta realidade que nos envolve, dando testemunho de que somos filhos de Deus
e comprometidos com a nossa vida, comprometidos também com a vida do outro, comprometidos com a vida da sociedade, possamos oferecer a Deus aquilo que é de Deus. Possamos cumprir com todas as nossas obrigações como ser social. Faz parte do nosso viver como pessoa e como um bom cristão. Como irão administrar, cuidar dos nossos impostos? Aí cabe quem está à frente, aqueles e aquelas que nós mesmos escolhemos. Então eles são chamados, elas são chamadas para esta missão. Então que todos se comportem de maneira tranquila, honesta, cuidando, administrando com honestidade tudo aquilo que foi arrecadado da nossa parte, como este ser social, como este cidadã que todos nós somos. Amados irmãos e irmãs, se aqueles e aquelas que se julgam representantes nossos tivessem o cuidado de zelar bem pelos impostos recolhidos, administrá-los com honestidade, transformá-los em bem comum para todos, teríamos uma educação de qualidade, teríamos trabalho, teríamos oportunidades e precisamente esta grande massa que está à margem da sociedade e que muitos são taxados de vagabundos. Pensemos que esta grande massa que está à margem da sociedade é fruto das injustiças. Peçamos ao Senhor que Ele nos ilumine e que tomemos cada vez mais consciência do nosso ser cristão, do nosso ser seguidor de Cristo e também do nosso ser social que somos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.